A Bíblia narra várias histórias de cura no Novo Testamento. João capítulo 9 narra a história da cura do homem cego de nascença. E é muito interessante olhar para esse texto, o capítulo 9 de João. Nós vamos encontrar aqui 4 tipos de pessoas. E a gente vai tentar descobrir, eu e você, e nos identificarmos com qual deles nós nos identificamos. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Fique comigo até o final, certamente você será abençoado. João 9 começa com a história desse homem que foi curado, cego de nascença. Diz assim o versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? O fato de sofrermos ou ficarmos doentes ou termos enfermidade não tem a ver com a relação ao pecado. Todos estamos no mundo, alguns sofrem e outros não. Tem dias bons e dias maus. Então, não dá para correlacionar a doença com o pecado. Mas era assim que os judeus pensavam. Por isso eles questionam Jesus. O primeiro grupo de pessoas que aparece aqui são os vizinhos. Lá no capítulo 9, versículo 8 e 9, a gente lê, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este. E outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Os vizinhos são os primeiros a aparecerem e são aqui alvoroçados pela notícia da cura daquele homem cego. Todo mundo conhecia ele. E aí eles ficaram surpresos e céticos. Então, o primeiro grupo de pessoas, diante de um milagre, diante de uma manifestação de Deus, elas se comportarão dessa maneira, surpresos e céticos. O segundo grupo de pessoas está no capítulo 9, versículo 13 a 19. São os fariseus, os judeus, aqueles que perseguiam a Jesus, são religiosos, mas não creem no poder de Deus, são descrentes, apesar de serem religiosos. Lá no capítulo 9, versículo 13 a 19, a gente lê o comportamento deles. Levaram, pois, aos fariseus, que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram como vira, e ele dissera, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então a confusão está formada. Uns creram, outros duvidaram, e os fariseus é o segundo grupo de pessoas. São pessoas religiosas, porém não creem, não têm fé no coração para crer na manifestação de Deus. Esse é o segundo grupo de pessoas. Eles são descrentes e são preconceituosos, porque eles lançaram preconceito sobre Jesus, porque diziam que ele não era um homem santo, porque estava fazendo isso no sábado, e você sabe que Jesus ensinou sobre o sábado, que o sábado foi feito para o homem, não o homem por causa do sábado. O terceiro grupo de pessoas aparece no capítulo 9, a partir do versículo 19 até o 23. São os pais. Os pais desse homem creram, mas eles ficaram calados por medo da excomunhão. Se eles falassem, eles poderiam ser separados, expulsos da sinagoga. Eles eram judeus, provavelmente, e eles temeram, e eles ficaram quietos. Vejamos, capítulo 9, versículo 19. E perguntaram-lhe, dizendo, este é o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Ele tem idade, perguntai-lhe, e ele mesmo lhe falará por si mesmo. E aí, os pais nervosos, preocupados, diz o versículo 22, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Com medo de ser expulso da sinagoga, muito embora creram, porque eles viram o milagre, eles não tinham dúvida, esse homem era filho deles. Não havia nenhuma possibilidade de dúvida ou de uma coisa arranjada, camuflada, mentirosa. Não, não foi arranjo, foi verdade, milagre de Deus na vida daquele homem. Os pais creram, mas ficaram com medo e por isso calaram-se. Esse é o terceiro grupo de pessoas. Creem, mas têm medo de professar a sua fé e declarar publicamente, eu creio em Cristo, eu creio em Deus, eu sirvo ao Deus vivo. O quarto grupo, e o último, é o homem.
O homem representa o quarto grupo de pessoas. É com esse que eu quero me parecer. A partir do versículo 24, nós lemos a narrativa. O homem curado demonstrou uma fé consistente e crescente. Ele não teve medo, ele não sentiu coagido, não cedeu à pressão dos fariseus e dos judeus. Ele simplesmente declarou publicamente a sua fé com ousadia. A partir do versículo 24, nós lemos essa história. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido curado e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles estão insistindo, Jesus é pecador, ele não pode ter feito isso com você. E aí a resposta dele é muito bonita, né? Aí ele respondeu, pois ele disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Que autoridade, que convicção, que testemunho, né? A pública profissão de fé, sem medo, sem receio. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha. Se vós não sabeis de onde ele é e me abrisse os olhos, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, faz a sua vontade, a esse ouve. O testemunho daquele homem é bonito demais. A conclusão do capítulo 9 vai ser o encontro de Jesus com aquele homem cego. Agora que a poeira abaixou, agora que todo mundo foi embora, ninguém conseguiu questionar ou contestar, a cura é clara, não há nenhuma evidência de armação aqui, e todos ficaram estupefatos com aquela notícia do homem curado. Jesus então encontra ele, a partir do versículo 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontraram e disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E disse: creio, Senhor, e o adorou. Esta é a pública profissão de fé. É este homem que é curado, que tem uma fé consistente, firme, inabalável e crescente, que eu e você devemos ser. Você precisa decidir em que grupo você está. Você é o vizinho que ficou surpreso e cético? Você é como os fariseus, descrença e preconceituoso? Você, como os pais, creu, mas tem medo de confessar a sua fé? Ou você é como esse homem curado que tem uma fé consistente e crescente para a glória de Deus? Jesus ficou muito feliz e entusiasmado pela clareza daquele homem e a convicção daquele homem. Quando a luz do evangelho brilha na nossa vida, é impossível. Lembra de Pedro quando foi preso, soltaram ele, disseram: olha, vocês não vão falar mais no nome desse Jesus. E aí Pedro disse: olha, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o Salvador. Ele morreu, ressuscitou para nos outorgar vida e vida abundante. Deus abençoe você. Que esta palavra possa abençoar, encorajar e fortalecer você. E não tenha medo de professar a sua fé aonde for. Vivemos num país laico. Podemos falar, proclamar, crer, confessar e adorar ao Senhor aonde estivermos. Que o seu coração seja um coração de adorador. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. Forte abraço, te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Até lá, muito obrigado por você ter ficado até o final, deixe o seu comentário, faça aí um comentário sobre esse vídeo, se ele abençoou você, compartilhe ele com muitos amigos, para que eles também sejam edificados e encorajados. Forte abraço, Deus te abençoe. Tenha sempre esperança.